Quem sabe vai rapidinho, né? Ali a gente volta. Dá tempo pra eles falarem, verdade, Não acelera a receita, Ai, não. meu Deus do céu. Ô, Matheus, ainda bem que você tá aqui. Pois é. Ainda bem que você trouxe um docinho pra gente. Te salvei da Bem-vindo. Salvou da fofoca, viu só? Olha isso, gente. A gente tá nesse clima hoje. Tarantella, italiano. Todo Então, a gente italiano, teve né? aqui a festa São Vito. Aí teve o Nagata com aquela receita maravilhosa também, Maravilhosa, daquela fiquei com água massa. na boca. Ai, muito. Olha, deliciosa mesmo. E aqui nós temos uma torta mochaccino também nessa pegada italiana, Pra né? ornar, né? Tem que fazer sentido o menu completo aí. Com o principal e a sobremesa tem que falar a mesma linguagem. Ah, e você tá bem? Eu tô bem, Como é que tá o trabalho, a Tudo vida? ótimo, a loja tá indo. Graças a Quem não foi Deus, me né? visitar ainda tá devendo uma visita, né? Tá Inclusive, devendo. Você também, Com tem que ir lá me Aliás, eu visitar. tô te devendo mesmo. Eu tô Lá devendo experimentar uns mesmo. docinhos, Ah. os sabores brasileiros, bem diferentes. Não, você Bem legal. arrasa sempre. Obrigado. E nessa torta não será diferente, portanto, anotem direitinho aí os ingredientes para você fazer na sua casa, tá? Ó, vou começar com o recheio. Aí você vai precisar... Ai, deixa eu ver. Estou na receita errada. Olha aí, ó. Parabéns, Camila. Agora sim, abri a certa. Os ingredientes para massa, você precisa de 250 gramas de farinha de trigo, 15 gramas de cacau em pó, 125 gramas de manteiga, 90 gramas de açúcar refinado, um ovo e uma pitada de sal. Agora os ingredientes para o recheio, você precisa de 200 gramas de chocolate meio amargo, 100 gramas de creme de leite, também 30 gramas de café expresso forte e 30 gramas de manteiga sem sal. Para a cobertura, anote aí, 100 gramas de chocolate branco, 200 gramas de creme de leite fresco, 5 gramas de café solúvel, 5 gramas de gelatina sem sabor hidratada. Exatamente. São esses os ingredientes. Aí tem essa pegadinha, né? De café com chocolate. Que é uma maravilha, Oh, né? meu Deus, que combinação maravilhosa. Pra quem gosta de café e gosta de chocolate, é a sobremesa perfeita. Com certeza. Por onde a gente começa? Pelo final. Adoro. Literalmente. É uma sobremesa que ela tem muitos preparos, são poucos preparos, mas todos eles têm bastante técnica, então a gente começa Ótimo. pela cobertura, porque ela precisa de um tempo maior para resfriar antes da gente conseguir usar. Então a gente vai começar fazendo ela agora. Tá? Perfeito. Vamos lá. Aqui na panela eu já tenho meu creme de leite e ele eu vou aquecer para dissolver o meu café solúvel. Tá. Então, aquece o creme de leite, coloca o café solúvel aqui e a gente vai mexendo essa brincadeirinha aqui até esse café solúvel derreter totalmente e esse creme de leite ele começar a ferver. Aqui a gente está aromatizando o creme de leite, tá? E eu já vou começar a dar uma dica, que é uma dica que eu vou falar bastante durante essa receita, que é: a gente pode simplesmente substituir todos esses saborizantes que a gente está colocando na receita para fazer uma receita totalmente diferente com basicamente os mesmos ingredientes. Ah, certo. Então Entendi. aqui eu poderia estar usando uma canela, eu poderia estar colocando alguma especiaria, ou sabe, qualquer coisa que fosse Raspinha de raspa de alguma- limão, raspa de de, limão, laranja. de laranja. E aí eu mudo completamente o sabor e o resultado final da minha ganache, inclusive a cor. Eu já tô vendo que a cor vai ficar bem Como- interessante, Como né? aqui a gente está trabalhando com café, ele vai escurecer o creme de leite, obviamente, né? Só que eu acho que não tá E aquecendo aqui. é interessante porque... Não tá indo? Aqui, ó. Agora vai. Tava agora errado. foi. É verdade, ó. É o de baixo. Agora Pronto, foi. agora foi. Eu vi que você estava mexendo aí, não estava Não indo, tava né? indo. Alguma Agora coisa tá vai. estranha. Eu tava dizendo, né, Má, que é interessante porque, assim, são ingredientes que ele precisa ter a proporção certinha, porque Exato. ninguém pode roubar ali o protagonismo de ninguém, Exatamente. né? Nem o chocolate do café, nem o café do chocolate. E eu gosto muito de trabalhar com esse equilíbrio na boca, principalmente. Na receita em si, as proporções elas são muito importantes, mas a gente sempre que vai pensar em uma receita, criar alguma coisa, a gente sempre pensa, eu pelo menos sempre começo pensando no resultado final. Sim. O que eu quero apresentar para o cliente, a experiência que eu quero que ele sinta, ou não, o convidado, enfim.
E essa aqui, ideia... eu quero uma explosão de café com chocolate. Com certeza, com certeza. Ó. Enquanto vai chegando ali, eu vou até te perguntar, que você criou porções individuais, certo? Exatamente. Essa é a ideia de hoje. Eu gosto de fazer assim, eu acho que fica mais delicado. Mas nada impede também de você fazer uma torta grande, num aro maior, com os mesmos preparos. Essa receita, inclusive, de massa, você consegue fazer um aro de 25 centímetros tranquilamente. Tá. Aqui eu tô usando um de 8. De 8? 8 centímetros. E quantas porções de 8 centímetros De 8 nessa centímetros, receita? ela dá 12 porções. Ah, dá bastante. Bastante. A massinha, né? Talvez a gente precise adequar um pouco só a ganache, a cobertura, que eu tô fazendo aqui uma versão um pouco reduzida, porque a gente vai fazer poucas unidades. Mas aí, confeitaria é matemática, né? Então, se você precisar aumentar a receita, é só multiplicar. Multiplica por 2, por 1,5, por meio, até você chegar na quantidade que você quer. Entendi. Aqui o meu café já dissolveu, meu creme de leite já começou a ferver e eu vou dissolver a minha gelatina aqui, que ela está previamente hidratada. Nessa receita eu comecei por hidratar a gelatina com água gelada, porque ela também precisa de um tempo para estabilizar antes da gente conseguir aplicar ela na receita. Tá? Então é basicamente aquela gelatina em saquinho, sem sabor. Hidratei ela sempre com 5 vezes o peso dela de água gelada. Gelada. Essa é uma dica infalível para quem não sabe como usar gelatina sem sabor, sempre multiplica por 5. Em alguns minutos ela já fica hidratadinha. Bem rápido. Até rápido na geladeira, mas se você fizer com água gelada, você nem precisa levar na geladeira. Ah, certo. Aqui, ó, ferveu, eu entro com o meu chocolate branco, tá? E aí depois eu vou voltar ele para esse bowl. Aqui eu gosto de trabalhar ele aqui. Ó, o bowl grande eu vou usar ele. Esse daqui? Porque aqui, ó, eu vou dissolver o meu chocolate. Você vê que quando você coloca o chocolate, que é uma carga de gordura, a cor do creme de leite muda, tá vendo? Ah, certo. E aí, ó, dissolvi bem, tá tudo bem aquecido, né? A gente tem que ter muito cuidado nessa parte, porque a gelatina ela não pode ferver muito, senão ela perde o potencial dela de estabilizante. E, Matheus, é creme de leite fresco que você tá usando ou é de caixinha? Para esse processo, tem que ser creme de leite fresco. Fresco? Tá, para cobertura, fresco. Para cobertura, fresco. Por quê? Aqui, a ideia é fazer uma ganache que vai virar como se fosse um chantilly. Ah, entendi. Separei meu creme de leite da receita em 2 partes, então eu coloquei a primeira parte para saborizar, botei o chocolate e a gelatina e eu acrescento a segunda parte fria. Porque aqui o que vai acontecer, depois desse processo a gente vai levar ele para resfriar e aí ele vai se transformar numa massa meio gelatinosa que a gente vai bater ela na batedeira com um globo e aí ela vai ficar muito airada e muito leve. Nossa, ela fica levinha depois que bate, então, né? Chega a ficar meio porosa, assim. Ela se transforma. Aqui tá praticamente pronto. Tá cheiroso? É, bem cheiroso. O café exala, né? Nossa, tá cheiroso E aí demais. a gente vai levar isso pro freezer. Fica quanto tempo no freezer? Se você for usar o freezer, ela vai ficar em média umas 3, 4 horas. Agora, se você for deixar na geladeira, eu aconselho sempre fazer da noite pro dia. Porque ela estabiliza, você vai ter certeza que ela vai estar no ponto que você precisa para usar. Tá certo. Ó, ela vira isso aqui, tá vendo que é uma massa. Uma massa, sim. Meio creme bem encorpado, né? E aí a gente vai levar isso pra batedeira. Opa. Sempre com um globo, porque aqui a gente quer incorporar ar nesse chantilly. E aí, como a gente tem outros processos para fazer, eu vou deixar isso aqui batendo, enquanto a gente vai preparar as outras etapas. E como eu disse que a gente está fazendo de frente para trás, literalmente agora a gente vai fazer a parte do meio antes que é o recheio, certo? Exato. Ó, vou botar para bater, aqui velocidade alta e a gente pode deixar aí. Tá, deixa um tempinho, né? Uns minutinhos. O recheio, os ingredientes, a cobertura e a massa, você encontra no @Gazeta Mulheres, tá bom? Vai lá na foto. Inclusive, tô entrando aqui. Se tiver alguma dúvida, já vou ver agora. Manda aí pra gente. Bom, agora vamos para a segunda etapa, né? Que é o nosso recheio. Vamos lá. Que é uma outra ganache, mas é um processo parecido, mas não tanto, tá? Certo. Aqui eu já tenho também creme de leite no fogo, esquentando. E aí eu vou entrar com uma boa dose de café.
expresso, ou aquele coado bem forte. Se for que o você coado, preferir. é bem forte. O expresso, O naturalmente, expresso ele já natural, é mais ele forte. já é isso, mais Pode presente. ser de cápsula, se tem em casa. Sim, pode ser. Tá. Ele até tem uma consistência um pouco diferente. E aí, por que eu não uso o café solúvel como eu usei na cobertura? Porque eu quero camadas de café diferentes. Então, se eu uso o mesmo café, Olha. automaticamente, por mais que tenha chocolate, o sabor vai ser muito flat, muito parecido. Então, eu uso um café diferente para trazer uma suavidade que vai contrastar com a nossa cobertura. Tá, que é o solúvel, que ele tem uma pegada um pouco mais intensa. É um vamos dizer café, assim, mas né? é um café diferente. A gente não tá. A maioria das pessoas, eu acho que não tá tão acostumada a tomar o café solúvel. Certo. E aqui eu vou ferver esse creme de leite também com essa dose de café. E eu vou acrescentar o meu chocolate diretamente na panela. Eu poderia fazer isso num bowl, ferver, inverter num bowl, só que o chocolate meio amargo, ele tem uma porcentagem menor de gordura, então ele demora um pouco mais do que o chocolate branco Pra derreter. dissolver. Então eu faço direto na panela, depois que começar a ferver eu abaixo o fogo, foguinho embaixo, e eu vou mexendo até ele dissolver completamente, e aí a gente incorpora a manteiga. Dessa forma você faz só com o meio amargo? Se fosse no caso do chocolate ao leite, seria da mesma forma? Poderia colocar... Poderia ser das duas formas. Poderia ser. Tanto tá. o chocolate meio amargo quanto ao leite ou com branco. O problema é que se eu precisar aquecer novamente, eu teria que levar novamente ao micro-ondas ou voltar para a panela. E aqui eu já encurto esse processo porque eu sei que vai precisar, então eu já trago ele direto para a panela, que é para poder facilitar também aí Ótimo. na rotina da produção, né? Começou a ferver, acrescento o chocolate todo. Aqui, como são poucos ingredientes para a receita, é sempre bom lembrar que a qualidade do ingrediente vai mandar o sabor final da sua produção. Ah, certo. Então, quanto melhor o chocolate, quanto melhor o creme de leite, quanto melhor a manteiga você estiver usando, mais gostosa vai ficar a sua sobremesa. Você vai usar essa panela? Não Pode mais, tirar? muito obrigado. Nada. Ó, aqui já dissolveu completamente, tá vendo? Não é um processo que demora muito, né? Porque como a gente tá fazendo uma quantidade pequena, a Vai gente não precisa... rapidinho, né? bem rápido. E aí eu entro com a manteiga que vai dar brilho na minha receita. Ah. E ajuda também na textura. Aquela textura aveludada, sabe, da Mais torta quando você cremosa. morde, mais cremosa. A manteiga, ela ajuda nesse processo. E aí aqui, teoricamente, está pronta também. Ai, Eu que posso aplicar diretamente na minha torta, ou eu posso também reservar de um dia para o outro na geladeira, e aí ela vira isso aqui. Olha Nossa, como muda. aquela textura mais líquida. Mais líquida, se percebe que não dá nem para transforma levantar nessa que foi. aqui? Se transforma nisso aí, ó. Uau, Ó. Mas olha o brilho desse chocolate. extremamente brilhante. Extremamente brilhante por causa da manteiga. Aqui a gente está usando um creme de leite fresco, mas nesse processo eu também poderia usar um creme de leite UHT, que é aquele de De caixinha, caixinha também normal, pode. No recheio. no Na recheio. cobertura, só o fresco. Porque no ele precisa recheio, montar. tanto Isso. faz. Tá. E aí, ó, Ai, ele vira que isso aqui. gostoso. E aí isso já vai direto para nossa torta. Daqui a pouco a gente vai usar. Vai montar, na Deixa montagem. eu ver como que tá aqui o nosso Vê aí, nossa Má. ganache. Ó, aqui ela já até passou um pouquinho. Tá. Roseli, um beijo pra você. Matheus arrasa nas Obrigado. receitas. Vamos Maravilhoso. começar a nossa massa. Vamos lá. Bom, tem aqui luvinhas. Esse processo poderia ser feito na batedeira também, quando você faz uma quantidade maior, para ficar mais rápido. Tá. Mas aqui a gente vai fazer na mão, que é para demonstrar que também nem tudo depende só de equipamento, né? É verdade. Ó, a massa é bem simples. Eu vou começar misturando todos os secos. Ali é pra desligar? Pode desligar. Eu já tenho Aquela- até uma batida, a gente nem vai usar essa. Ela entrou numa função aqui. Aí, pronto. Acho que agora foi, né? Farinha, nosso cacau em pó, o açúcar, tá? E a nossa pitadinha de sal. Isso aqui sal não é só para comida salgada, a gente também usa um doce. É um É a- realçador de sabor. É a alquimia que acontece, né? Exato. Toda a alquimia. E aqui, essa massa, a gente tá fazendo uma pâte sablé, Ah, que é da família das massas quebradiças aí, das bases francesas. E é aquela famosa massa de torta, sabe? ah, sim. Aqui eu sempre gosto de deixar as manteigas cortadas porque facilita na hora de incorporar também, então essa é uma dica legal. E aí eu vou com a ponta dos dedos, ó, mexendo até formar uma farofinha. Você vai ver que ela vai mudando de textura e vai mudando de cor no processo, tá? Tá em E aí- temperatura ambiente essa manteiga, Aqui tá em né? temperatura ambiente para facilitar. Tá. Mas gelada dá certo, mas demora um pouco mais. Então você vai fazer mais força, principalmente dependendo da quantidade. Se você Ela estiver vai- fazendo 1 kg de farinha,
Haja braço. entendi. Então é melhor ela em temperatura ambiente, com certeza E facilita. aí ela vai, ó, tá vendo que ela já vai mudando de textura muito fácil, muito rápido. Aqui eu tô encapsulando a gordura com a farinha. Antes de entrar a minha carga líquida, que vai ser o ovo, que vai dar consistência nessa massa. Certo. Tá? E aqui, se eu quisesse fazer uma massa branca, era só eu tirar o mesmo peso que eu coloquei de cacau, eu substituo por farinha. Ou por amido de milho também, que vai deixar a massa um pouco mais leve, um pouco mais crocante. Mas eu consigo substituir e ter uma massa branca, uma massa preta. Tem gente que até gosta de brincar de fazer as duas massas e intercalar na hora de abrir, fica bem bonito também. Ah, vai ficar tipo um degradê. Isso, marmorizado, fica bem legal, assim, eu imagino. Tem gente que faz, né, de uma forma mais trabalhosa e corta tirinhas, intercala e abre de novo, Ai, que fica bonito. uma coisa linda. Nossa, vai ficar lindo É, isso. dá E é pra uma brincar. massa que dá pra usar aí pra diversas tortas, então. Diversas tortas. Ótimo. Aqui a gente vai fazer essa torta de café, mas poderia ser uma torta de frutos vermelhos, uma torta de limão, que é uma das minhas preferidas, Morango. inclusive. Morango. E aí a gente entra com o ovo ovinho. inteiro, isso. E aí agora é aquela parte gostosa, mão na massa, né? Mão na massa. Aqui a gente pode amassar mesmo para incorporar esse ovo na receita e essa massa chegar no ponto que a gente precisa para poder abrir ela na nossa forminha, Tá. tá? E aí aqui também, dependendo do cacau que você estiver usando, a cor dela, o resultado final vai ser diferente. Ela pode ficar um pouco mais seca, um pouco mais quebradiça. Se for um cacau 100%, ela vai ficar um pouco mais escura. Tem também o cacau black, que é bem diferente. E ele deixa a massa com uma cor meio de carvão, assim, bem pretona, Qual bem a legal. diferença do cacau black pro cacau 100%? Esse aqui que a gente tá usando é o cacau alcalino. Alcalino. O cacau black eu não sei exatamente de onde Tá. que ele vem, mas ele é muito escuro. Ele parece um carvão, assim, sabe? Ah. A cor dele é bem diferente, ó. Entendi. Como chegou. E aí, se você estiver usando um cacau ou quiser botar mais cacau na sua massa, você pode colocar, tirando um pouco da farinha. E aí, se não der o ponto, você consegue ir colocando umas gotinhas de água para ela poder formar essa massa bonita que a gente tem Nossa, aqui, ó. que bonita, hein? E bem cheirosa. Nossa, cheirosa e deve ser deliciosa de trabalhar também, além de comer. Exatamente. Ela é bem flexível, É? assim. Dá pra fazer base para outros doces, além da Certo. torta, né? Inclusive, se só de fazer uma bolinha assim e botar pra assar, já fica bem legal. Aquela da tacinha você desconstruiu ela? É a mesma É. torta? Não Eu é, peço não é a pra mesma você. base, mas poderia ser. Ah, tá. Se eu asso isso aqui e quebro, eu coloco no fundo, vira uma verniz. Mas essa parte de cima é isso aqui. Só que eu fiz a massa branca, botei um pouquinho de castanha, assei e depois eu triturei. Aí vira essa farofinha. Por que é cima. bem por cima. Que Ai, é bem ficou gostosa. linda É. na taça. Aí na taça embaixo é um charme. brownie, Olha. aí tem uma mousse de doce de leite. Brownie, mousse de doce de leite E um crumblezinho, que é essa e basezinha essa farofinha. com castanhas. Bom demais. Aí, vamos abrir nessas forminhas. Aqui eu trouxe individual, mas como eu disse, também poderia ser uma forma grande, né? Tá. E aí eu gosto de começar pelas laterais. Deixa eu mostrar aqui. Pelas laterais assim, ó. E aí você vai tirando, vai colocando. Não tem muito segredo, né? Faz um pouquinho de bagunça, mas essa é a parte legal da cozinha. Ela tem uma espessura, ela não é nem tão fina nem tão grossa, né? Exato. Que eu tô vendo aqui. Eu não gosto daquelas massas muito fininhas, até porque É. pra trabalhar com ela depois é difícil. Aí É na hora de bonito, desenformar, é. pode quebrar mais fácil também. E também a massa dá textura, né? Então, se você faz a massa muito fininha, quando você morde, você não tem aquele croque na boca, sabe? Sei. Fica uma coisa bem... Ó, fiz as laterais, Tirou o excesso tiro o das excesso, bordinhas. e aí eu venho com uma bolinha no fundo, nem preciso de muita massa, e aí eu vou abrindo com a ponta dos dedos. Nossa, que massa maravilhosa. Ela é muito fácil de trabalhar. E mesmo depois de gelada, ela fica legal também para trabalhar, né? Tá. E aí eu vou assar ela forno pré-aquecido, ali uns 170, 180 graus, dependendo do seu forno, por uns 15 a 20 minutinhos. Se for um forno de convecção, que é aquele que tem ventilação, você assa 15 minutos, ela vai estar perfeita. Se for um forno a gás, aí um pouquinho mais de tempo, por causa da Certo. variação de temperatura. Quantos graus? Repete pra gente. 180. 180 graus de 15 A 20 a minutos. 20 minutinhos. Isso. E eu já trouxe uma massa assada pra Ai, gente ver ótimo. como ela fica. Olha que linda. Nossa, que facinho. Não precisa untar a forma e ela Ele nem untou, é simplesmente verdade. solta, ó. Solta muito fácil. muito fácil mesmo. E aí eu vou trazer aquela ganache que a gente já tem pronta pra colocar. Tem uma espátula aqui, ó. Gente, eu sou muito fã do Matheus. Muito fã. A gente coloca aqui e aí pode brincar. A que Nath também é fã do Matheus. a, A gente Nath pode, também é muito fã do Matheus. a gente pode colocar um caramelo, por exemplo, nessa torta, fica bem gostoso.
Pra complementar, né? Com caramelo, hein? E aí, ó, Nossa, espetacular. vou abrindo Só aqui. melhora, né? Só melhora. Recheando. A gente ensina a base para aí o pessoal em casa brinca de acordo com a criatividade, né? Com certeza. Tem gente que faz torta até sem fazer esse formatinho de torta, que é legal também. Ó, preencheu. E aí lembra aquela ganache que a gente bateu? Eu já tenho uma pronta também para mostrar como que fica. Já ganache batida. E também uma Essa tortinha... daqui você não vai usar, então? Não. Já tá aí, né? E também uma tortinha já estabilizada, porque depois desse processo eu gosto de levar para gelar. Porque aí, ó, aqui ela gruda no meu dedo, aqui não. Tá vendo? Tá, então recheou, geladeira. Isso. Quanto tempo? Mais ou Ah, menos. aqui é só uns 15, 20 minutinhos pra firmar a Tá, ganache. ficou pra ela não ficar- esbranquiçadinha, firmou. Já tá ótimo. Aí entra com a cobertura. E aí aqui também você pode brincar como você quiser. Ah, eu adorei essas Eu vou bolinhas fazer que as você gotinhas, fez. é. As gotinhas. Tá vendo que ela fica bem levinha, aquele creme, ó. E aí você pode fazer umas maiores, umas menores, por cima. E pra finalizar, Linda. nada muito complicado. A gente vem com um pouco daquele cacau em pó, ó. Faz uma chuvinha. Só uma chuvinha, pode sujar um pouquinho o prato que fica bonito também. E aí, se você tiver uns grãozinhos de café e quiser colocar pra decorar também, fica muito bonito e muito saboroso. Aí daqui, geladeira. Daqui já pode É que eu comer. comi. Daqui é pra boca, pra barriga. Daqui é comer. Gente, que ser maravilhoso. feliz. Olha só. Vamos dar a rodadinha clássica aqui da gente para vocês verem essa maravilha. Eu tô apaixonada nessa massa, que eu achei super fácil. E você vê como ela fica firme, fácil de Fica. trabalhar com a espessura que você Exato. fez, né? E dá pra fazer umas Muito bolachinhas dela também pra comer com café puro, que fica E pra maravilhoso. servir na mesa, como é que a gente vai fazer? Eu já tenho aqui, já ó. tem ali. Aqui, ó, tá nos pratinhos aqui. Ó, Eu vim já preparado. tem uma pronta aqui pra vocês. Opa, já daqui que eu vou Manda levando. ver, gente. Obrigado. Olha isso. Será que chega uma lá no switch? mo- Será? Não anda de Chega. elevador, não Olha, sei se vamos anda de fazer chegar lá pra ele? Está todo mundo com tanta vontade. Bem gente. bonito. Chefe do céu. O chefe capricha. Muito. Você viu como eu sou ótimo, Eu não chefe? conhecia, eu achava que era sapato. O que é? É, a turma que fala, eu uso mocassino, mocassino, eu sabia que era doce. É doce É também? café. É? É café. Obrigada. Café, É. café com chocolate. Eu achei lindo, obrigado. viu? Ai, que coisa boa. E a gente transformou a bebida em sobremesa, né? Que é legal também. Exatamente. Eu sempre tento buscar Obrigado, inspirações Venus. assim, fora do convencional. Em outras áreas ali um pra transformar. suco, sabe? Umas coisas meio loucas assim. Você minha é cabeça incrível, Matheus. Você é incrível. Parabéns. Eu acho que eu vou na faca aqui pra tentar mostrar pra vocês o A recheio. massa fica bem fina. Ai, fica mesmo. ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Esse é pra comer com a mão, pra comer com a... Eu gosto de comer com a mão mordendo. Eu Ai, acho tá que bem é crocante. mais Eu só legal. tô fazendo assim, na Ah, vamos verdade, tá ler. pra tentar mostrar aqui, ó. O meio. Deu pra ver? Deu, né? Olha que Ai, olha o linda. recheio. Tá bem Meu cremoso. Deus. E são texturas cremosas diferentes, né? Exato. Do recheio e da Em cima cobertura. bem airado, a ganache é um pouco mais densa Sim. e a base bem crocante para poder ter essa diferença aí. Maravilhoso, hein? Bom, né? É, Como se você tá estivesse tomando um gostoso, café, hein? literalmente. Ruth. Parabéns. Tiago, Tia. Obrigado. Meu Deus. Gostoso, né? Vou cortar. É pra aplaudir de pé. De pé. Então E aí- vamos ficar de Então pé. vamos. Meu Deus do Ué, céu. ele Por que não? fala, a gente aplaude de pé. Merece. Obrigado. Merece mesmo. Porque é justamente o que você falou. Tá Vai subir. tudo assim tão equilibrado. O que foi, Tia? Não, é que se eu for muito em pé, eu subo da tela. Eu adorei. @Mateus com TH, rosa, underline, pastry com Y no final. @Mateus, rosa, underline, pastry.